Antes desse corte continuar, eu quero te convidar a participar de uma jornada épica de desenvolvimento pessoal masculino como tu nunca viu antes aqui no YouTube, que vai acontecer lá no meu canal pessoal. Clica no primeiro link da descrição, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Eu sou John Lucas, criador aqui do canal Caminho Alfa, e eu te vejo lá em breve. Agora, vamos continuar. Bom, eu sou Mariana Vá, para quem não me conhece, sou bióloga e especialista em comportamento humano. E mais especificamente aí, há cerca de 10 anos eu venho estudando a mente feminina. Como que as ações dos homens se refletem nas mulheres? O que acontece com as atitudes dos homens quando um homem aplica uma atitude ou ele tem uma fala, um comportamento com a mulher? Como que a mulher reage a isso? Há cerca de 10 anos eu venho estudando essa dinâmica aí entre as mulheres e os homens. E como que começou isso, Bruno? Eu já bióloga, eu já trabalhava com comportamento animal. Sim. E muito se sabe que o comportamento humano ele é muito baseado em estudos e experimentos animais, né? Mamíferos, entre outros grupos. E na época em que eu já estudava e já trabalhava há muito tempo com os animais, eu comecei a me interessar pelo comportamento humano. Inclusive questionando algumas coisas que aconteciam comigo. Porque assim, sem falsa modéstia, eu sempre fui uma mulher bonita, né? Dentro de um certo padrão, que conseguia atrair bons homens. Como assim? Eu já fui fisiculturista, então, tipo, já tive corpão, tal, né? Aquela coisa, atleta, tinha minha profissão bem formada. E eu conhecia homens com as características que dizem que um homem tem que ter para que uma mulher goste dele. Então, eu conhecia homem bonito, homem com shape, empresário, com grana, com carro, com uma boa conversa. Todas essas características que dizem que o homem tem que ter para que a mulher goste dele. Sim. Só que eu comecei a perceber que mesmo eu conhecendo homens com essas características, parecia que eu não queria. Não era nenhum me dava essa coisa de eu quero casar com esse homem, eu quero ficar com ele pro resto da minha vida, eu quero que seja só ele. E eu comecei a me questionar, eu falei, por quê? Já que eles têm o que precisa. E a gente, mulher, recebe uma pressão da família. Deixa de ser burra. Olha o partidão que é esse cara. Você tem que ficar com ele. Mas eu não quero. Mas o cara tem dinheiro, o cara é bonito. Mas eu não quero. Então, assim, eu comecei a me questionar por que isso acontecia. E eu descobri. E nesse mesmo período, eu conheci meu marido, que é o Arthur. Tá aqui nos bastidores. Que é um partidão. Meu partido, meu. E ali eu comecei a entender que a sociedade ela foi construída muito em estereótipos, né? Sim. É aquilo que os nossos olhos podem ver. Então, o que as mulheres, para ficar bem visível assim para o pessoal entender, muitas mulheres dizem que querem se relacionar com um homem alto. Sim, é. Eu gosto de homem alto, né? Isso é muito comum. Isso. Eu gosto de homem alto, eu gosto de homem alto. Mas se essa mulher tá com um cara alto, mas o cara é um frouxo, um bobalhão, que em qualquer situação de perigo ele sai correndo e quem defende é ela, essa mulher vai olhar, pô, peraí. E aí ela vai lá e conhece um cara baixinho, mas que o cara se garante, autoconfiante, broncudo. Isso mesmo, tem bastante. Essa mulher não vai pensar duas vezes em trocar o cara alto pelo baixinho. Por quê? Porque ao lado do cara baixinho, mas que se garante, ela se sente segura ao lado dele. Então não é sobre o que o homem tem ou como ele é, e sim sobre como ele faz a mulher se sentir ao lado dele. E aí eu mapeei os principais comportamentos, padrão comportamental dos homens mais bem-sucedidos do mundo, dos homens que têm os melhores relacionamentos, inclusive do meu marido, o que ele fez comigo para que eu quisesse ficar de fato somente com ele. E aí eu descobri que existem desejos ocultos em todas as mulheres que são universais, que todas as mulheres têm, que não são presos ao estereótipo, como esse exemplo da altura, e sim sobre essas sensações que a mulher busca, que são buscas primitivas, desde lá das épocas das cavernas. Eu gosto de falar assim para as pessoas entenderem, né? Que faz parte da parte biológica, de fato, da mulher. E aí, nesse caso, por exemplo, é a segurança. Então, o cara ele não precisa ser alto para fazer a mulher se sentir segura ao lado dele. Se ele não tem altura, e ele não pode se garantir somente nisso, inclusive, porque ele pode não transmitir segurança mesmo sendo alto, ele pode transmitir a segurança de outras formas. E nessa a gente vem quebrando na cabeça dos homens, e foi aí que eu determinei que eu ia falar para os homens, que os homens precisavam entender isso. Que não era sobre o que ele tem, ficar apegado a um mundo só material, ao que os olhos podem ver. E sim que ele pode fazer essas buscas primitivas da mulher serem saciadas de outras formas e não se prender a esses estereótipos.
Como desse exemplo do cara alto, ele pode fazer a mulher se sentir segura de outra forma. Porque senão, o Bruno, o que eu comecei a perceber? Que os homens se prendem a esses estereótipos, criam crenças limitantes, ou seja, pensamentos que travam ele de agir, que travam ele de se relacionar, porque ele acredita que se ele não tiver tal coisa, ou se ele não for de determinada característica, que ele nunca vai conseguir uma mulher de valor, uma boa mulher ao lado dele. Só que são crenças limitantes. Então eu comecei a apresentar e revelar para os homens os segredos das mulheres, o que uma mulher realmente quer, e não o que ela diz que quer, porque existe um abismo. Sim, uma Entre o que uma diferença mulher, grande. entre o que uma mulher diz que quer e o que ela realmente quer, existe esse abismo. E eu revelo para os homens. Você falou um ponto muito interessante. Eu sou um homem que eu não sou tão alto. Aham. Não sou um cara tão alto. E Qual que é a quando... sua altura, mais ou menos? Eu acho que é 1,70 e pouco. É a média brasileira. É. Aham. Mas eu não era tão alto perto dos meus amigos, né? Uhum. E era engraçado que eu tenho amigos de infância que a gente era meio todo mundo igual. Hoje eles são tudo muito maior que eu. O eu que houve que vocês pequenininho. passaram aí, É, né? o que aconteceu? E eu sempre tive isso. Às vezes eu não chegava em mulheres na adolescência, na juventude, por conta disso, de sempre me achar mais baixinho. Aí, tá vendo? Ah, eu sou Aí, tá vendo? baixinho, Você ela vai deixava querer- de agir. Isso, eu deixava de agir. Aí a crença. Entendeu? Só que depois, com o tempo, eu consegui ter essa percepção de que a altura não queria dizer nada. Eu podia me garantir em outros pontos, né? Escutem, rapazes. É aquilo que você falou. A altura revela traz a mensagem de segurança, Exato. porque o mais alto, o mais forte, às vezes é o que parece É que o vai que proteger transmite mais. isso na comunicação visual dele. Na visual, mas Exato. não necessariamente vai comunicar. Não vai acontecer. Não vai acontecer no dia a dia. Exato, não quer dizer que ele comunique aquilo visualmente, que aquilo vai acontecer na prática. Então, você falou um ponto bom, porque eu tinha muito isso na minha cabeça. Exato. E eu percebo ainda que acontece, às vezes, muito na cabeça dos homens isso. O homem, às vezes, mais baixinho, magrinho, ele é mais tímido, mais retraído, Exato. porque ele se sente, às vezes, intimidado com aquele cara mais forte, mais alto, e ele acha que aquele vai ser o conquistador de todas as mulheres. Os homens têm um instinto primitivo, as mulheres também. Então, Também. quando você consegue ativar os desejos ocultos das mulheres, você ativa esse instinto primitivo da mulher que faz a mulher ficar obcecada pelo cara. Qual é esse instinto primitivo da mulher? Então é que tá, não existe uma coisa só, assim como os É homens um também conjunto. não. Exato. E eu costumo falar que existem 4 desejos que são universais, que estão presentes em todas as mulheres em todo o tempo, ou seja, em todo momento da vida dela. Os 4 principais. Independente de que fase ela está, ela tem esses 4 principais acontecendo. E aí, dependendo da fase de vida que a mulher tá, ela vai ter alguns outros adicionais e uns mais fortes, uns desejos mais fortes do que outros. Por exemplo, vou até só pra gente concluir essa conversa sobre os homens. O homem com esse instinto de validação pessoal, de caça ali, de competição com outros homens, ele diminui depois. O cara, quando ele vai ficando mais maduro, tal, ele começa a não querer se provar tanto para outros homens. Ele prefere se provar dentro de uma relação estável, se provar para Deus. E aí os valores vão mudando, entende? Sim. Essa necessidade de aprovação pessoal, ela pode até continuar acontecendo, mas não necessariamente para outro homem. Entendi. Sacou? Em outros Mas coisas- campos. Porque ele vai amadurecendo, então ele para mais com essa competição rasa ali do dia a dia, dos amigos, enfim. Voltando para as mulheres. Então, dependendo da fase em que a mulher está, ela vai ter um desejo mais alto do que outros. Dentro desses 4 desejos universais, segurança, que a gente já Sim. citou. Um que pouca gente sabe, curiosidade. A curiosidade, ela engloba algumas coisas, mas é esse instinto de querer saber mais, de querer conhecer a próxima etapa, de querer descobrir algo novo. A curiosidade. O também mistério, né? Aham, exato. A curiosidade, ela move muito o ser humano no geral. Ela também está presente nos homens. E aí a gente ramifica para alguns outros comportamentos dentro da curiosidade. Inclusive, a curiosidade, eu digo que ela é um desejo muito, que para ser muito usado quando você está ali atraindo a mulher. Ou seja, você ainda não tem uma relação. No processo de atração, a curiosidade, ela tem que estar assim no talo. A curiosidade também traz, por exemplo, para uma mulher mais jovem, aquela mulher que, sei lá, que você pode observar, a mulher tá viajando demais. Vive viajando. Ela tá buscando esse instinto de conhecer coisas novas. A mulher que conhece, que fica com um monte de cara, tá com esse instinto da curiosidade, a necessidade muito alta, Sim. conhecendo um monte de homem diferente, tá? Então, segurança, curiosidade, conexão. A conexão, gente, assim, a mulher quando ela tá numa fase mais madura, ela busca muito mais conexão do que quando ela é jovem.
Porque jovem, ela tá ali naquela variedade da curiosidade, variedade de pessoas, não tá se aprofundando. Ainda não tem um pensamento muito baseado em longo prazo, entende? Então, quando você conhece uma mulher e ela é mais rigorosa, ela coloca mais limites, pode ver que a maior necessidade dela é a conexão. E a conexão aqui eu puxo para um quarto ponto, conexão emocional. Eu arrisco e digo que vamos dizer assim, da modernidade, colocando, claro, mulheres mais maduras, não menininha ali, né, 16 anos que na farra. As mulheres atuais, a maior necessidade das mulheres é a conexão emocional. Por quê? Tem muitos homens que falam que, porque mulher procura dinheiro, né? Que as mulheres só querem ficar com um cara que tem muito cara que fala grana isso. e tal. Só que as mulheres bem desenvolvidas de hoje, as mulheres mais maduras, elas têm o delas. São mulheres que trabalham, são mulheres que estudam. A gente não tá mais na era das mulheres que procuram ser dependentes. Então, por mais que a mulher ela queira também um cara que também faz o mesmo que ela, porque isso é afinidade, né? Se ela estuda, ela trabalha, ela não quer um cara encostado, Sim. vagabundo. Porque isso aí tá mostrando que são valores diferentes, né? Um estilo de vida diferente. Então, isso afasta. As mulheres bem resolvidas, elas têm o delas. Então, ela não procura esse em primeiro lugar. Mas se ela vê no cara o valor do trabalho, que ele é um cara trabalhador, estuda, mesmo que a conta bancária seja diferente, se o cara tem essa conexão emocional que traz também uma segurança, consequentemente, é isso que as mulheres estão procurando. Porque isso tá faltando. As pessoas estão só buscando relacionamentos rasos, né? Rotatividade, amor líquido. Isso, eu ia Então, falar isso. a conexão emocional, eu digo, se você tá procurando uma mulher de valor, que seja uma mulher bem resolvida, que faz as coisas dela, uma mulher estudiosa, enfim, uma boa mulher foca na conexão emocional. E aí existem algumas formas da gente fazer isso. Mas esses eu diria que são os principais hoje. Se o cara focar nesses... Eu vou falar desses 3 pontos. Conexão emocional, curiosidade e a segurança. Cara, tu leva a mulher. Você tem tudo ali na mão. Exato. Muita gente que me acompanha sabe que eu tenho um daqueles clássicos canais de cortes de podcast, onde você pega um pedaço do podcast completo e faz vídeos menores, mostrando apenas as partes mais importantes. E muita gente me pergunta também quanto a gente ganha com as visualizações, ou se a gente já ganhou muito dinheiro. Bom, para esclarecer essa dúvida de vocês, vou apresentar exatamente quanto a gente ganhou em um mês monetizado. Se você for no primeiro link aqui da descrição, acabei de colocar o vídeo onde apresento certinho as nossas métricas e quanto ganhamos.